Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou a Michele. Essa é a videoaula do tapete Supreme, versão canhoto. Isso, essa é a peça da videoaula e essa é a peça piloto. O que eu vou orientar vocês, tá? Já vou começar dando orientações. Prestem atenção para que o seu tapete fique com a execução ok, tá? Eu utilizei na videoaula a agulha 13,5 mm para fazer essa parte de barbante. Recomendo que você faça aí o seu com a agulha número 4 e a parte onde é o barbante peludinho com a 4,5, tá? Eu acabei errando e o que aconteceu, gente? Não é que eu errei, o tapete ficou igual, tá? Mas a questão de acabamento, vocês estão vendo que ali ficou quase reto e aqui ficou um pouco inclinado, olha, não conseguiu acompanhar bem a linha para fazer a meia-lua bem certinho, ele deu uma leve decaída. É por causa disso, porque aqui daí os pontos ficaram mais apertados, certo? Então essa foi a diferença. Olha como a peça piloto ficou reta. Então façam com a agulha número 4, tá? Se você já tem um ponto grande, o que eu aconselho você fazer? Use a 4 aqui e aqui é 3,5, aí dá certo. Mas como eu usei a 4,5, eu não posso, né? Tem a diferença aí muito grande entre um e outro, por isso que deu essa diminuída, tá? Mas ambos ficam lindos, ficam perfeitos. E quais são os materiais? Você pode também estar fazendo toda essa base aqui em barbante, inclusive na aula eu mostro pra vocês em barbante, porque senão não aparece aqui. Não tem como vocês verem os pontos por causa das franjinhas aqui do fio, tá bom? Você pode fazer em barbante, mas fica muito mais bonito se você fizer, sim, com o peludinho e depois vir trabalhando em barbante. Temos esse destaque aqui em ponto X, que fica muito bonito, olha só. Ele traz toda uma beleza aqui pra nossa peça, esse bico de acabamento também que deixa bem assentado, fica perfeito, tá bom? E então, barbantes, pode ser fio 6 ou fio 8, conforme a sua preferência. Se você trabalhar com fio 8, você pode estar usando também a agulha 4,5 em tudo. Vai ficar um pouco maior, mas pode usar 4,5 em tudo daí. A base aqui é barbante fio 6 de duas cores. Se quiser trabalhar com uma cor só, também fica a seu critério. Agulha 4,5 e 4, para darmos sequência à aula. Vocês vão ver aí que eu estou utilizando sim a 3,5, mas eu friso aqui para vocês e vou deixar também um alerta na tela aí na edição, para usar a agulha número 4. De início, então, eu já tenho a base aqui no peludinho, tá? No fio de franja, que pode ser da marca que você preferir. Esse aqui é da Barroco. Eu já tenho ela pronta e eu vou ensinar vocês fazendo no barbante, para que os pontos apareçam, porque no fio assim ele não acaba não aparecendo. Então esse aqui é uma das peças que eu já fiz, que é a minha peça piloto. Já fiz essa daqui para adiantar e vou mostrar para vocês como fazer. Eu vou estar utilizando barbante, mas vocês façam aí com o fio de franja peludinho, que vocês gostam, da marca que vocês quiserem, tem muitas marcas que tem. Eu vou usar a agulha 4,5, por quê? Porque meu ponto é bem apertado. E acaba enroscando um pouco aqui nos fiozinhos, por isso eu decidi fazer com a agulha 4,5, tá? Com a agulha 4,5, essa base inicial fica pesando 130 gramas. 130 gramas. E medindo aqui de uma ponta a outra, eu vou contar aqui, ó, do início ao fim, dessa ponta até essa, ok? Fica com aproximadamente 50 centímetros por 22, tá? 50 por 22. Agora, nós vamos fazer no barbante e depois eu volto aqui para darmos continuidade. Nós vamos continuar aqui dessa ponta fazendo as demais carreiras como aqui, tá? Aqui ele tá bem bonito porque já tá bem penteadinho, por isso que fica assim com esse aspecto bem gostoso, e esse aqui ainda não, tá? Mas depois a gente vai pentear, ele vai ficar bem perfeito. Vamos começar a nossa base? Eu vou pegar aqui, então, como eu falei, a minha agulha 4,5 mm e o meu barbante. Esse aqui é de espessura número 6, é só para que eu mostre para vocês como fazer, porque na imagem fica difícil para vocês visualizarem os pontos quando estamos trabalhando com o fio aqui com a franja, tá? Então vamos lá. Pegue o seu fio peludinho. O que você vai fazer? Um círculo mágico
Olha só, como que eu faço? Eu pego, seguro aqui pela minha mão, passo entre os dois dedos e cruzo, ó, vou jogar pra lá, como se fosse um X. E vou segurar aqui com o meu mindinho. Eu vou entrar aqui e vou laçar esse fio que tá passando por cima, ó. E já prendo com um ponto baixo. É assim que eu faço o meu círculo mágico. Aqui dentro, nós vamos colocar 9 pontos altos. Então, aqui, com 3 correntes, temos o primeiro ponto alto e vamos colocar mais 8, totalizando 9. Tenho aqui, então, os meus 9 pontos altos. Vou puxar esse fio pra fechar aqui, gente, ó. Eu vou fechar. Nós vamos ter aqui um meio círculo, ok? Aqui mesmo, eu já vou subir 3 correntes, 1, 2, 3 correntes. Viro o meu trabalho, ó, estou aqui, vou virar. Dentro desse mesmo ponto, eu vou colocar mais um ponto alto. Então, nesta carreira, nós teremos 2 pontos altos para cada ponto da carreira de base. Vamos fazer 2 pontos altos para cada ponto da carreira de base até o final, até o último ponto. Cheguei no meu penúltimo ponto, fiz aqui 2 pontos altos. Agora, no último, é aquela correntinha que a gente subiu. Então, bem no topo, faço 2 pontos altos. Sempre contem para ver se está correto, porque eu tinha percebido que eu tinha deixado um ponto aqui somente com um, né? E precisamos ter 2, ao total de 18 pontos altos. A primeira carreira 9, a segunda carreira com 18. E olha aqui como vai ganhando a forma de meia lua, olha só. Vamos para a terceira carreira, então. 3 pontos altos. Venho no próximo, o primeiro, só um ponto alto. No segundo, vamos fazer 2 pontos altos. No terceiro, 1. No quarto, 2. No quinto, 1. No sexto, 2. E vamos fazendo. Um ponto alto sozinho, no próximo, o ponto alto em um aumento, que ou seja, 2 pontos altos, tá? Então, um ponto alto, no próximo, 2. No próximo, um ponto alto, depois dele, 2. E assim vamos fazer até o final desta carreira. Estamos na terceira carreira. Fiz aqui o meu penúltimo ponto, que é um ponto alto sozinho, e no último nós vamos fazer 2, tá? 1 e 2. Aqui, fechando então a terceira carreira. Agora, na quarta carreira, nós vamos fazer um intervalo um pouco maior. A gente vai fazer 2 pontos altos sozinhos e no terceiro, o aumento. Então, vou subir 3 correntes, viro meu trabalho, um ponto sozinho, no próximo, mais um ponto sozinho. E no terceiro, eu faço 2. Ok? Então, vamos lá. Um ponto alto sozinho, no próximo, mais um. E esse com aumento. Então, 2 sem aumento. E depois, no terceiro, o aumento. Esse aqui vai ter o aumento. A quarta carreira, a gente vai fazer dessa mesma forma até o final. Um ponto sozinho, mais um ponto sozinho, e o terceiro eu faço com aumento.
Vamos fazer assim até o final. Agora, gente, qual que vai ser a diferença? Eu tô chegando aqui nos meus últimos pontos. Eu fiz aqui um aumento e eu tenho 3 pontos aqui no final. A partir da quarta carreira, nós não vamos mais colocar aumentos nesses 2 últimos pontos. Por quê? Para que a nossa peça vá ficando reta aqui, ó. Por enquanto ela tá reta, mas se eu continuar colocando aumento aqui, o que que acontece? Ela começa a fazer assim, parecer um arco. E nós não queremos um arco, nós queremos reto aqui, nessa parte, tá? Ela meio que começa a querer fazer um círculo, na verdade, tá? Então, aqui, ó. Eu fiz o meu aumento e eu tenho 3 pontos altos. Seria um ponto alto sozinho, um ponto alto sozinho e no último aumento, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer somente 3 pontos altos. Não se preocupem que não vai ter problema, tá? Ó. E no último eu faço um sozinho. Porque se eu começar a colocar o aumento, ele começa a fazer esse vir pra cá, e não é isso que a gente quer. Então, fica a dica pra vocês. Isso é pra todas as carreiras a partir de agora, tá? Até a carreira de número 3, não tem problema. A partir da 4 já não dá mais pra colocar aumento nos últimos pontos aqui, tá bom? Então, vamos pra quinta carreira. E como que vai ser a quinta carreira? Vai ser a mesma sequência. Se na quarta carreira nós estávamos fazendo 2 pontos sozinhos e o terceiro fazia o aumento, agora nós vamos fazer 3 pontos sozinhos e um aumento. 3 pontos sozinhos e um aumento. Vamos lá. Primeiro ponto, vou pro próximo. Mais um sozinho. O terceiro, mais um sozinho. E no quarto, eu faço o aumento. Olha, e daí ele vai permanecendo aqui, né? O mais reto que a gente consegue pra fazer aqui a nossa base, ó. E ela fica certinha daí. Tá bom? Vamos continuar. Então, a quinta carreira é um ponto alto, outro ponto alto, outro ponto alto, ou seja, 3 pontos sozinhos, e no quarto, fazemos o aumento. De novo, um ponto sozinho, mais um ponto sozinho, mais um, e no quarto, o aumento. Vamos prosseguir até o final nessa mesma sequência. Lembrando que, se no final aqui for o aumento, não faz só um ponto sozinho, ok? Bem aqui assim eu volto para darmos continuidade. Tô aqui quase chegando ao final, então, da quarta carreira. É, né? 1, 2, 3, 4. Não, da quinta, gente, já da quinta carreira. O meu vai dar certinho, ó. Fiz o aumento aqui. E vou colocar os 3 pontos sozinhos. 2. E o último tem dentro da correntinha. Pronto. Terminamos aqui, então, a quinta, ó. 1, 2, 3, 4. Quinta carreira. Agora, vamos pra sexta. A sexta é uma sequência também, gente, ó. Se na quinta nós tínhamos 3 pontos de intervalo e daí o aumento, agora vão ser 4 pontos e um aumento, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Um para cada ponto da carreira de base. No quinto, eu faço o aumento. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu faço o aumento. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu faço o aumento. E assim nós vamos trabalhando, gente, ó. Parece que não vai dar certo, mas conforme a gente vai fazendo as próximas carreiras, ó, ele vai se ajeitando e vai ficando no formato certo. E também depois, no final, nós vamos passar uma carreira de ponto baixo aqui, que vai deixar bem retinho. Então, vamos continuar
retorno no fim para iniciarmos a nossa 7ª carreira. Chegando aqui ao final, gente, ó, fiz o aumento e ainda me sobrou 3 pontos. Então, fazemos os 3 pontos normalmente, um ponto para cada ponto da carreira de base. Se você também quiser fazer tudo no barbante, também você pode, tá? Mas o legal desse tapete é justamente essa parte aqui, né? No fio peludo, tá? No fio de franja. Início a 7ª carreira, então. 3 correntinhas, viro o trabalho. Agora, nós vamos fazer 5 pontos de distância, né? Então, antes eram 4 pontos e um aumento. Agora, vão ser 5 pontos e um aumento. Então, aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Um para cada um da carreira de base. No próximo, eu faço o aumento, que seria o 6º, ok? Então, vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, colocamos o aumento. E vamos fazer assim até o final da carreira. Lembrando que se o aumento ocorrer aqui no último ponto, nós não fazemos somente um ponto sozinho. Terminamos a 7ª carreira, então não fiz aumento aqui no final, eu fiz um aumento aqui, ainda tinha 3 pontos, então ficou tudo certo. Começando a 8ª carreira, o que vocês vão notar? Da 7ª em diante, vocês vão notar que quando você estica bem aqui, ó, ela começa a dar uma leve ondulada. Não se preocupe, nós vamos fazer ainda mais 4 carreiras com aumento, e nós vamos fazer mais 2 sem aumento, totalizando 13 carreiras, que são as carreiras da nossa base, tá? E quando nós estivermos chegando mais lá no final, nas carreiras sem aumento, a peça, ela se assenta e não vai mais ficar ondulada e vai ficar retinha. Então, pode seguir essa sequência aí, tá certo? Se, por acaso, o seu ponto for bem maior do que o meu, aí você pode espaçar mais os seus aumentos, ok? Vamos começar, então, a 8ª carreira. É a mesma frequência, gente. Se aqui nós fizemos com 5, a 8ª carreira serão 6 pontos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e daí no 7º fazemos o aumento, tá? Mesma coisa que fizemos nas carreiras anteriores, não fazer o aumento aqui na ponta e continuar essa sequência. Então, a cada 6 pontos, o 7º nós fazemos o aumento. 6 pontos, no 7º fazemos o aumento e vamos assim até o final. Volto para começarmos a 9ª carreira. Então, como eu falei pra vocês, ó, quando eu estico aqui, ó, ele quer dar uma leve ondulada, mas não se preocupe que depois vai dar certo. Finalizando a 8ª, vamos começar a 9ª. 1, 2, 3 correntinhas. Agora, nós vamos fazer com 7 pontos de intervalo. Então, 7 pontos, um ponto para cada ponto da carreira de base, e aí, quando chegarmos no 8º ponto, a gente faz o aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e no 8º eu faço o aumento. Aí, faremos mais 7 pontos, um para cada ponto de base, e daí no 8º nós fazemos o ponto e mais um, que é o aumento, ok? Como já vínhamos fazendo nas carreiras anteriores, mas agora mais espaçado.
Finalizei, gente, a 9ª carreira, ó, já ficou um pouquinho mais ondulado, mas já já a gente vai resolver isso, tá? Vamos fazer aqui a nossa 10ª carreira. A 10ª carreira vão ser, então, com 8 espaços, tá? 10ª carreira. Vamos fazer 10 pontos, 10 pontos. Vamos fazer 8 pontos e no 9º nós fazemos o aumento, ok? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí no 9 nós colocamos o aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9º faremos o aumento. E assim vai ser por toda a nossa 10ª carreira, tá? Na 11ª, nós ainda faremos aumento, tá? E nas últimas 2 carreiras, não. E aí, você vai ver que vai começar a se assentar bem mais aqui a nossa base, ok? Então, façam aí a 10ª carreira. Eu vou voltar aqui pra fazer também a 11ª, o início com vocês. E depois a 12ª e a 13ª dessa parte de base aqui. Ó, a carreira de número 10, gente, tá ficando assim, ó, querendo formar aqui, ó, tá vendo? Ficou aqui meio que canoa. Mas, como eu disse, já já nós vamos consertar isso, tá? Vamos subir aqui 3 correntes pra fazer a nossa 11ª carreira. E a 11ª carreira, a gente pode fazer ainda mais espaçado. A gente pode fazer, aqui nós fizemos a cada 8 pontos, no 9 o aumento. Agora, a gente pode fazer 10 pontos e um aumento, 10 pontos e um aumento no 11, tá? Pra ficar menos, pra tendência ficar mais reto aqui, tá? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Façam o aumento, tá? Ó. E continuo, faço 10 pontos e o aumento, 10 pontos no aumento, até o finalzinho. E eu volto pra gente começar a 12ª carreira, que vai ser totalmente, gente, sem aumento, ponto sobre ponto, e a 13ª também. Se você quiser ir adiantando o seu, pode ir. Se você ainda é iniciante, tá começando, tem dúvida, eu vou mostrar aqui o comecinho também. Quando eu terminar a 11ª, eu começo a 12ª com vocês. Terminei aqui, então, a nossa 11ª carreira, vamos para a 12ª. A 12ª a gente não vai ter aumento, é só ponto sobre ponto. Subo 3 correntes, viro, trabalho e vou fazendo um ponto alto. Opa, enrosquei aqui. Vou fazer um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Então, tanto na 12ª carreira quanto na 13ª, é isso que nós faremos. Um ponto alto para cada ponto da carreira de base que nós temos aqui, tá? Então, façam aí a 12ª carreira, terminou, faz 3 correntinhas, vira e faz a 13ª carreira. Ainda tá um pouco assim, meio que um arco, mas depois vocês vão ver, ó, ela dá uma leve ondulada. Ó, se eu estico, ela dá uma leve ondulada. Então, é porque ainda precisamos fazer essas 2 carreiras para atingir o tamanho que nós precisamos das 13 carreiras. E depois, eu vou pegar essa daqui, vou falar em barbante quantas gramas ficou pesando, tá? E vou pegar essa daqui para nós darmos sequência e fazermos, olha, esse lindo tapete meia-lua. Acabei aqui, então, pessoal, a base no barbante.
acabei de colocar aqui em cima da outra pra ver, ó, fica basicamente a mesma. É que aqui acho que eu andei apertando mais os pontos, por isso que ficou mais franzido. Ó, lá, ficou com umas leves ondulações, diferente do fio peludinho. Do fio peludinho não ficou, gente, ficou perfeito, ó. Nessa mesma contagem de pontos, tudo igualzinho, tá? Se você tem um ponto maior que o meu, tá? Maior que o meu, e você vê que tá muito ondulado, ou que tá muito assim, sabe? Essas pontas estão muito assim, você pode fazer menos aumento, você vai espaçando mais que dá certo, tá? Ó, deu certo. No barbante, ficou pesando 90 gramas essa base aqui, tá? 90 gramas essa base. E como eu já tinha falado, no fio aqui com franja, no peludinho, 130 gramas, ok? Então, essa é a diferença de um para outro. Aqui tá a base. Quem quiser fazer no barbante, faça. Lembrando que, às vezes, nós precisamos, ó, aqui, exatamente a mesma receita, gente. A mesma receita daqui é aqui. E aqui, nesse outro fio, ficou perfeito. Não precisei fazer ajuste nenhum. Até na última carreira, ó, meio que ele quis já dar uma leve emborcada. E no barbante, ao contrário, ele ainda ficou aqui, ó, sobrando um pouquinho, com umas ondulações. Então, talvez se eu tivesse feito só até a 10ª carreira com aumento, a 11ª e segunda e terceira sem aumento, ele tivesse ficado ainda um pouco mais assentado. Mas ok, vamos dar a sequência. Lembrando que sempre que fazemos uma aula, tem diferença de fio, tem diferença de agulha, tem tensão de ponto. Então, a gente tem que começar a adaptar o nosso ponto, ok? Então, veja bem, eu mesmo trabalhando com a mesma agulha, só a diferença entre só barbante e barbante com franja, já deu essa diferença, ok? Então, pra você aí, pode ser que dê também. Eu tô me empenhando em fazer o melhor aqui pra vocês, no que dá certo no meu ponto. Como aqui, né, que ficou, olha, super certinho, super assentado. Estamos seguindo aí o mesmo padrão, tá? Fazendo pra vocês aí o melhor, gente. Lembrando, como eu disse, que tem que adaptar, às vezes, ao nosso ponto ou ao fio que nós estamos trabalhando. Se você vê que não tá do seu agrado, desmancha uma ou duas carreiras ou mais e volta até você ver que ficou bem certinho, que dá pra você dar a sequência aí à frente. Agora eu vou voltar e vamos começar a trabalhar aqui as próximas carreiras, 14ª, 15ª, para completar aí o nosso tapete Supreme. Início, então, a nossa 14ª carreira. Agora, eu vou trabalhar como barbante, assim como eu fiz aqui na peça piloto. Tô com a minha base pronta, aqui no fio com franja, né, o fio peludinho, como o pessoal fala. Vou pegar o meu barbante, esse é de número 6. Vou pegar a agulha 3,5 mm para estar trabalhando agora. Vou prender o meu fio bem aqui onde finalizei, tá? Bem aqui. Vou prendê-lo. E a 14ª carreira, como que a gente vai trabalhar? Deixa eu prender aqui. Nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Vamos escondendo esses fios já. Ó. 1, 2, 3 correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Venho no próximo. Opa, esqueci de laçar. Venho no próximo. Um ponto alto. Deixa eu puxar esse aqui, gente, ó. Olha aqui. Abriu ali um pouquinho, ó, a corrente. Venho no próximo. Venho no próximo. Então, aqui eu já fiz 4, ó. 1, 2, 3, 4. No 6º ponto, eu vou fazer um aumento. Por quê? Porque aqui na minha peça, ó, ela já tá querendo dar uma virada. Por quê? Porque eu fiz 2 carreiras sem nenhum aumento. Carreira de número 12, carreira de número 13. Se você estiver fazendo como barbante, deixa eu pegar aqui a base de barbante pra vocês verem como que ela tá aqui, né? Eu já tinha mostrado, mas eu vou pegar de novo.
Se você estiver trabalhando com o barbante e a sua peça ainda estiver aqui, ó, tá vendo? Com umas ondulações, você pode fazer o aumento mais espaçado, a cada 10 pontos, a cada 8 pontos, tá? Fazer mais espaçado, para que ela vá crescendo e não fique tão ondulada. Se você achar que no seu ponto não precisa aumento, faça sem aumento. Vai testando e olhando, tá bom? Se você tá fazendo assim como eu aqui, a base com o fio peludinho, provavelmente você vai precisar agora, que foi o que aconteceu comigo. Ainda mais se você tiver ponto também apertado como o meu, ponto pequeno, ok? No barbante ela deu essa leve diferença, ela ainda fica um pouco ondulada aqui com ponto sobrando, então talvez você não precise fazer aumentos nessa carreira, ok? Nós vamos fazer aumentos a cada 5 pontos e a próxima a gente vai fazer sem aumento e a depois a gente vai pôr aumento de novo. Então, a gente vai intercalando pra ver. Então, sempre analise qualquer passo a passo de qualquer pessoa que você for fazer, você vai sempre fazer e observar a sua peça pra notar se no seu ponto aquele passo a passo tá dando certo ou se você precisa de adaptação. Aqui no meu, se eu estivesse fazendo com barbante, eu faria a próxima carreira sem aumentos, porque já está bem ondulado ainda, tá certo? Então, vamos dar a sequência à nossa aula. Então, aqui na minha 14ª carreira, eu fiz 5 pontos altos, no sexto, vou colocar o aumento. E continuamos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. No sexto, o aumento. Então, nós vamos fazendo essa sequência até o final da carreira. E olha só, vai ficando bem bonitinho, então vamos repetir até o final. Lembrando que se você vê que tá ondulando demais, você para de fazer o aumento ou faz ele mais espaçado, tá bom? Outra coisa que eu ia falar pra vocês. Quando a gente adianta muito a aula, às vezes a gente acaba não ouvindo certos detalhes e depois dá errado e a pessoa reclama, não sei o que, mas eu tô tentando falar o máximo de informações para vocês, para que quando vocês façam, você possa estar adaptando aí conforme o seu ponto, tá bom? Então, vamos seguir nessa sequência. Terminei a 14ª carreira, fiz até aqui ao final, ó, como orientei vocês. Vamos para a 15ª carreira. Subo 3 correntes, viro o trabalho e continuo, gente. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Nessa carreira, a gente não vai fazer aumento. Se eu chegar ali e eu ver que tá precisando de aumento, eu venho aqui e aviso pra vocês quanto de intervalo e aonde que eu coloquei o aumento, para que vocês façam aí também. Mas a princípio será ponto sobre ponto, e na próxima nós vamos repetir com aumentos novamente, tá? Então, vá sempre fazendo e observando a tua peça, ok? Se você vê que está virando assim pra cima, ó, muito, tá? Aqui a minha tá um pouquinho, mas eu vou fazer mais essa carreira, eu acredito que vai assentar, e a próxima com aumento vai ficar melhor. Mas se a tua tiver demais assim, você vai colocar mais aumentos. Se estiver ondulada, como a gente mostrou aqui na base de barbante, provavelmente você não precisa de colocar aumento, você vai fazendo sem os aumentos, que ela vai se assentando, tá? E é isso. Vamos dar a sequência e já eu retorno com a 15ª carreira pronta, e se tiver alguma alteração, eu informo. Terminei, pessoal, a 15ª carreira. O meu, ele quis agora, ó, dar uma levantadinha, tá? Ele quis dar uma levantadinha, então tô ajeitando ele aqui, tá? Sempre esticando aqui a pontinha dele,
ok? E a 16ª carreira, nós vamos fazer aumentos, tá? Vamos lá. Levanto 3 correntinhas, viro minha peça e vou fazer novamente. A cada 5 pontos, 2, 3, 4, 5 pontos, no sexto eu faço o aumento. Opa! No sexto eu faço o aumento, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, o sexto aumento, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, o sexto aumento, ok? E vamos fazendo assim até o final da carreira. Se a sua tiver ondulada, espaça mais os aumentos. Se tiver assim como a minha, querendo virar, você vai ver que a próxima, ela vai se ajeitando aqui. Vai ficando com mais pontos e vai melhorar o aspecto dela. Até porque depois nós vamos fazer a carreira de ponto X e também já vai dar um diferencial. Aí a peça vai se ajeitando cada vez mais. Terminei, gente, a 16ª carreira. O que teve de diferente? Fui fazendo, né, 5 pontos no aumento, 5 pontos no aumento. Quando chegou aqui, ó, no último ponto seria o aumento. Eu falei pra vocês que não poderia fazer aqui nessas carreiras, mas aqui eu fiz por quê? Porque tava um pouco assim, não tava fazendo aquele arco, né? Ele tava até encurtando. Então, aqui nesse caso, pode ser feito. Se você vê que o teu tá, ó, encurtando aqui, daí você pode fazer, tá? Agora, eu vou, ó, pode ver que já se assentou melhor, tá vendo? Não tá mais virando assim pra cima, ó, ela já se assentou, ficou bem melhor, olha como é que tá. Certo, ó. Aí, depois aqui a gente vai fazer a carreira de ponto baixo, ó, e tudo aqui vai se ajeitar, vai ficar certinho. Bom, eu vou cortar o meu fio, deixa eu diminuir aqui. Porque nós vamos trocar a cor do barbante. Se você quiser, você pode sim estar trocando o seu aí também, tá? Eu vou só travar aqui a pontinha. Aí, pronto. Ó, fica assim. Que cor que eu vou trabalhar agora, gente? Vou trabalhar com esta cor aqui, que é um mesclado, olha, que vai combinar aqui com o meu peludinho, certo? E a gente vai estar trabalhando aqui, ó, o ponto X, é aqui que nós estamos. Então, ó, já estamos nos aproximando do final. Temos algumas carreiras ainda a fazer, mas olha que lindo que tá ficando, né? Vai ficar assim. Vamos lá, então, começar a trabalhar. Deixa eu pegar aqui a ponta do meu barbante e começar a tecer com vocês. Como que a gente vai fazer aqui? Deixa eu tirar da frente para não atrapalhar. Você vai fazer aquela laçada inicial na sua agulha, ó. Fiz a minha laçada inicial, fiz a minha laçada inicial. Vou travar aqui o fio, vou dar 2 laçadas, ó, tá? 2 laçadas. E venho aqui no meu primeiro ponto, ó, certo? Seguro o fio. Venho, ó, e vou passar por 2. E seguro. Laço novamente, pulo 1, 2 no terceiro. Eu laço, ó, passo por 2, passo por 2, passo por 2 e fecho, ó. Vai ficar aqui em cima para arrematar depois. Faço 1, 2 correntinhas. Olha só, metade do meu X já tá aqui. Laço e venho aqui, gente. Tem 2 correntinhas bem no meio aqui, ó. Laço e faço um ponto alto. Olha como que ficou. Então, aqui é o início da nossa carreira do ponto X. Fizemos, então, aqui o nosso primeiro ponto X. Pra dar a sequência, a gente laça 2 vezes. Vem aqui, ó, no pezinho
tá? No mesmo ponto que a gente já tinha feito. E faz aqui, passa por duas, ó, vai continuar com 3 na agulha. Laça novamente, conta 1, 2, no terceiro. Passa por 2, passa por 2, por 2 de novo e fecha, olha só. Agora, fazemos 1, 2 correntinhas, laça somente uma vez. Vem aqui, ó, nessas 2 alcinhas bem do meio do nosso ponto e faz um ponto alto novamente e fecha. Olha lá. Vamos fazer mais uma vez juntos? Laça 2 vezes, então somente nesse momento, somente aqui no começo que a gente vai laçar 2 vezes. Vai lá e faz como se fosse o meio ponto, ó. E deixa as 3 correntinhas na agulha. Laça de novo, 1, 2, no terceiro, passa por 2 alcinhas, por mais 2, por mais 2 e por mais 2. E olha como que tá ficando bonito, pessoal. Faço 1, 2 correntes. Se você quiser, pode fazer 3, tá? Vai depender aí do teu ponto, mas pra mim 2 tá ótimo. Laço novamente, venho aqui, ó, nas 2 alcinhas e faço meu ponto alto pra completar o X. E olha que lindo, vou fazer mais uma vez com vocês. Laço 2 vezes, venho no pezinho do ponto, passo por 2, deixo 3 na agulha. Laço mais uma vez, conto 1, 2 no terceiro. Passo 2, laço. Passo por 2 alcinhas, laço. Passo por mais 2, laço. Fechando, faço 2 correntes, laço somente uma vez para fazer o ponto alto. Pego as 2 alcinhas aqui e faço o ponto alto para finalizar o ponto X. E olha que legal que vai ficando, gente. Vai dar um detalhe aí na sua peça, muito bonito. Pode fazer até o final dessa mesma forma, qualquer coisa volta um pouquinho o vídeo e vai fazendo. Se chegar no final, ai, Michele, não deu 2 aqui, sobrou 3. Pode pular 3 correntinhas, tá? Na hora de fazer aqui o ponto. Ou você pode voltar e fazer uma e depois deixar só uma de espaço, vai adaptando conforme você precisar. Eu vou fazer o meu, quando chegar ao final, eu aviso vocês se eu precisar deixar mais ou menos pontos aqui de espaço, tá bom? Lembrando que a carreira de ponto X é a nossa 17ª carreira. Volto para fecharmos essa e começarmos a 18ª. Olha só, gente, fiz toda a carreira de ponto X, deixa eu pôr mais pra cá um pouco. Olha que lindo, pessoal. Já deu outra cara pro nosso tapete. Esse ponto X, ele faz muita diferença na peça. Ele deixa muito mais bonito, assim, aquele detalhe mais elegante, mais chique mesmo. Então, vamos aqui, gente. Ó, fiz aqui o meu penúltimo. Aqui eu tenho, ó, certinho, gente, 3 pontos, tá? Mas se o teu ficou só 2, você pula um e faz. Ah, o meu foi 4, Michele. Então, volta aqui, pula um a mais, né? E a gente vai adaptando se for necessário. Então, laço 2 vezes, entro aqui, faço o meio. Pulo 2, laço, venho aqui em cima, ó, e faço por 2, por mais 2, laço mais 2, mais 2. 2 correntinhas, laço e faço o meu ponto alto aqui, finalizando, então, a nossa carreira de ponto X, gente. Dá certinho, olha lá. Tá? Finalizando aqui, vamos cortar o fio. E vou trocar de cor, vou voltar aqui pro cinza, pra darmos sequência na nossa 18ª carreira agora. 18ª carreira, vou voltar a trabalhar aqui com o meu barbante de cor cinza. Como que nós vamos fazer agora? Aqui onde nós começamos o ponto X, onde tem até aqui o fio pra gente arrematar, bem em cima aqui, ó, que é um lado do X, tá? Uma perninha do X. Bem aqui em cima, eu vou amarrar o meu fio pra começar a fazer os pontos altos aqui, ó. Amarro bem onde já era o início aqui, tá? Da carreira de ponto X, ó. Prendo. Aqui em cima, eu vou erguer 3 correntinhas, pra equivaler a um ponto alto. 1, 2,
3. Ó, já aproveito e vou arrematando meu fio. Entro aqui no X, ó, e faço 2 pontos altos aqui dentro. 1, 2. Em cima aqui do ponto X, que seria a outra perninha do X, ó, uma pra cá, outra pra cá, certo? Faço também um ponto alto. Então, do primeiro ponto X aqui eu já fiz. Agora, eu vou sobre o outro. No primeiro, eu faço um ponto... Opa, derrubei meu põe. Um ponto alto. Dentro do X, eu faço 2. Temos 2 correntinhas, lembram? E aqui, em cima do X novamente, outro ponto alto. Eu vou mais uma vez com vocês, tá? Venho aqui e faço um ponto alto. Jogar esse fio aqui pra trás. Dentro do X, eu faço 2 pontos altos. E em cima aqui do outro lado do X, eu faço outro ponto alto. E já começo de novo, ó. Aqui já tenho a alcinha do ponto alto e dentro 2. Aqui tem mais um ponto alto, em cima dele, faço, tá? Então, em cima de cada perninha aqui do X, um ponto alto e dentro dele, 2 pontos altos. E vamos seguindo assim, até o final da nossa 18ª carreira. Nessa mesma sequência aqui que eu mostrei e orientei vocês. Olha como tá, gente. Que bonito que tá ficando. A nossa 18ª carreira concluída, ó, até o finalzinho aqui, tá? Até o finalzinho, até no último. E veja aqui como nós conseguimos ver o detalhe do ponto X, como fica legal. Vamos para nossa 19ª carreira. Vamos subir aqui 3 correntinhas. Já viramos. E vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base. A princípio, é assim que faremos, tá? Na próxima carreira, eu vou deixa eu olhar aqui se precisa de aumento, tá? Provavelmente nós vamos fazer aí aumentos. Eu informo vocês se vamos fazer aumentos ou não. Vai depender de como vai ficar essa carreira. O meu aqui, como vocês viram, ficou bem assentado, então eu não vou colocar aumento nessa carreira aqui, na 19ª carreira eu não vou colocar, tá? Não vou colocar aumentos. Aí, a próxima, nós vamos ver como que fica e eu vou informando vocês. Mas, como eu disse, se a sua está emborcando, virando assim, você pode intercalar e colocar alguns aumentos que ela tende a ficar direitinho, certinho, daí ir se alinhando cada vez mais. Aqui eu não preciso, então eu não vou colocar, vai ser ponto sobre ponto, até o final. 19ª carreira concluída, gente, ó, aqui no final ficou uma ondinha, então não vai precisar de aumento aqui no meu ponto, ok? Vou fazer a 20ª carreira, subindo, então, aqui, ó, finalizei, vou subir 3 correntinhas, vou virar a peça e vou continuar. Um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Aqui não vai precisar de aumento. Se na sua peça precisar, você faz um tanto de pontos, coloca o aumento. O que que é o aumento, Michele? São 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, você vai fazendo, a cada 8 pontos eu coloco um aumento, a cada 10, a cada 6, você coloca um aumento e vai verificando se fica de acordo, se fica retinho, tá? Se fica certo. Qualquer coisa, você para de pôr aumento, volta a colocar só um ponto alto para cada ponto da carreira de base, mas aqui, então, não vamos precisar, tá? No meu caso aqui, tá bem certinho, então é só seguir. E a próxima, nós já vamos começar a fazer o ponto tela, que são esses bloquinhos aqui, e dar sequência no bico,
ok? Então, vamos terminar a 20ª carreira e aí vamos trocar de cor. A 20ª carreira, vamos começar a 21ª carreira, onde vamos fazer aqui, começar esses bloquinhos que nós chamamos de ponto tela. Nós vamos fazer 2 carreiras em ponto tela. Troquei de cor aqui no meu barbante, vou voltar aqui com o mesmo barbante que eu fiz a carreira de ponto X. E vou colocar aqui, prender o fio na 3ª corrente. Vou amarrar, você pode colocar como você preferir. Vamos lá, vamos subir 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Faço mais um no próximo ponto e mais um ponto alto nos demais. Olha só, fiquei com um bloquinho de 3. Agora, eu vou fazer 2 correntes, vou pular 2 de base, venho no 3º e repito o bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes, pulo 2 de base, venho aqui, 1, 2, 3. Pulo 2, faço 2 correntes, né? Pulo 2 de base e continuo. E a gente vai fazendo assim até o final da carreira. Eu não sei se vai precisar adaptar lá no final, se a contagem vai dar certo. Se chegar no final, um ponto a mais, um ponto a menos, não tem problema, você adapta. Coisa, você pode até fazer uma correntinha a mais, ou diminui aqui, né? Pula somente um, conforme a necessidade. Eu vou fazer o meu, tendo alguma alteração eu venho informar vocês. Chegando aqui ao final da 21ª carreira, o que que aconteceu? Eu tenho somente 4 pontos aqui. Então, ao invés de pular 2, eu vou pular somente 1 de base. Ó, fiz aqui o bloquinho, vou fazer 2 correntes, vou pular 1 e nos últimos 3 pontos, eu coloco os 3 pontos altos. 2 e 3. Posso cortar o meu fio, porque eu vou voltar a trabalhar aqui com o cinza pela última vez, e depois vamos fazer o bico novamente com essa cor. Lembrando que se você quer fazer tudo aqui de uma cor só, fica à vontade, tem gente que não gosta, porque são bastante arremates depois no final, mas eu creio que assim a gente tem, ó, uma composição de cores que também fica bem agradável, fica muito legal. Mas vai de gosto, ok? Então, deixa eu pegar aqui o meu barbante cinza. E vamos fazer a 22ª carreira, que vai ser igual à 21ª. Com a diferença o quê? Nós vamos intercalar aqui, onde era esse espacinho de 2 correntes, nós vamos colocar 3 pontos altos, e aqui nós vamos fazer 2 correntes. E para subir, eu venho aqui no topo, ó, na 3ª correntinha, prendo meu fio. Entro e vou subir as 3 correntinhas que equivalem ao ponto alto aqui do canto, tá? Ó. 1, 2, 3. Como aqui eu preciso que seja intervalo, eu vou fazer mais 2 correntes. E venho aqui pra dentro fazendo os 3 pontos altos. Então, a gente vai intercalar. Onde era espaço, vamos ter 3 pontos altos, como aqui, ó. Vou jogar o fio pra lá, pra nós arrematarmos depois. E aonde tinha um bloquinho, eu faço 2 correntes. 1, 2, 3. 3 pontos altos, perdão. Onde era 2 correntinhas, eu faço 3 pontos altos, que é o bloquinho. 2 de espaço. Faço aqui dentro
intervalo de 2 correntes, os 3 pontos altos. Então, conhecido como ponto tela, porque parece uma tela, né, gente? Vai intercalando, formando a tela. E vamos fazer assim até o final. Quando chegar aqui para fechar, eu volto. Da 22ª carreira, carreira de número 22. Fiz aqui o último conjunto de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes. E aqui em cima do último ponto alto, vou fazer um ponto alto. Já posso alongar, cortar o fio. E eu vou voltar aqui com essa mescla de cores. E se você quiser, você pode continuar com o mesmo, tá bom? Única orientação que eu vou fazer para vocês agora. Deixa eu aproveitar e cortar o fio. Qual que é a orientação? Olhe bem qual é o lado que você quer deixar pro lado direito. Ó, aqui o meu começou a querer virar, tá? Quando a gente faz o ponto tela, isso acontece mesmo. Se você tiver um ponto muito, muito apertado, que mesmo você colocando a mão assim, não se assente, tá? Você pode estar colocando 3 correntinhas aqui, ok? Bom, falando sobre o bico, tá? O lado que você quer que seja o lado avesso, você pode olhar também aqui pelo ponto X, tá? O meu já tá do lado que eu quero que seja o direito da peça. Então, eu vou começar essa próxima carreira aonde eu encerrei aqui pelo meu avesso. Esse aqui vai ser o meu avesso e esse o direito, tá? Porque a maioria das minhas carreiras está no lado direito, igual o ponto X. Tem que ver principalmente pelo ponto X, a carreira do lado direito, tá? Porque nós temos 2 carreiras de bico. Então, nós temos que fazer uma carreira indo e depois voltando. E para ficar as duas no mesmo sentido, essa última aqui, que é onde nós vamos fazer os picôs, ela tem que ficar pro lado direito. Então, eu vou começar pelo lado avesso e depois a última no lado direito, tá? Então, terminei aqui, ó. Vou virar e vou prender o meu fio bem nesse lugar aqui, tá? Onde a gente vai começar a carreira agora. Vou prender aqui o meu fio. E faço um ponto baixo. Eu sei que tem pessoas que vai ter agonia de ver os fios aqui. Liga não, gente. Depois a gente vai passar a carreira aqui ainda de ponto baixo. Depois eu vou arrematar e vai dar tudo certo, tá? Daqui, gente, sem correntinha nenhuma. Fiz o ponto baixo, já venho direto aqui pro próximo espaço, fazendo o quê? 3 pontos altos. Direto, foi sem corrente, tá? 3 pontos altos, 3 correntinhas. E 3 pontos altos. Olha só, vai ficar assim. Venho direto pro próximo espaço, sem corrente nenhuma, ó. 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas e repito 3 pontos altos aqui. Mais uma vez, vou direto, gente, sem correntinhas, tá? 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas e repito 3 pontos altos. E vamos fazendo essa mesma sequência até o final, onde eu retorno para fecharmos aqui com o ponto baixo. Não se preocupe que não vai ficar feio, tá, gente? Dá a impressão assim, nossa, vai ficar assim. Não, quando nós fizermos aqui a próxima carreira, olha como que ele fica. Fica bem certinho, tá? Ó, o cantinho não vai ficar feio. Aqui é o conjunto de leque e aqui é o ponto baixo. Só que depois, quando nós terminamos, nós vamos encerrar em cima dele e vamos começar a carreira de ponto baixo da lateral. Ok? Então, vamos lá. Fazendo assim essa mesma repetição até o final. Cheguei, então, aqui ao penúltimo espaço. Fiz o leque de 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. E nesse último, nós fechamos a carreira aqui dentro com um ponto baixo. Olha só. Agora, nós vamos virar novamente o nosso trabalho. Esse sim, que será o lado direito da nossa peça, ok? O lado certo da nossa peça, para iniciarmos a última carreira
E finalizar aqui o nosso tapete, já vamos passar aqui também a carreira de pontos baixos, tá? Pra ficar bem direitinho o tapete meia lua modelo Supreme. Vamos começar então? 24ª carreira, última carreira, pra finalizar o nosso tapete, fazer esse bico lindo aqui, pessoal. Aqui eu terminei, fiz o ponto baixo, virei a peça, vou fazer uma corrente assim bem soltinha em cima desse ponto baixo. E vou entrar aqui direto, tá, gente? Vou entrar aqui com 3 pontos altos de novo. 2 e 3. E o que que a gente vai fazer agora no nosso bico? Nós vamos fazer um picô de 3 correntinhas. 1, 2, 3. Venho aqui, gente, ó, nessas duas alcinhas e faço o meu ponto baixo. Desse ponto baixo, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Bem aqui onde eu fiz o ponto baixo, eu pego as duas alças e fecho mais um ponto baixo, formando mais um picô. E faço de novo. 1, 2, 3. Venho aqui onde eu fechei o ponto baixo, ó. Pego as duas alcinhas e faço novamente ponto baixo, fazendo mais um picô. Laço, entro e repito os 3 pontos altos. Olha só como é que fica. Fica desse jeito. Vem aqui, gente, ó, bem no meio entre os dois pontos. Os dois pontos altos, tá? Tem um espaço aqui. Bem aqui, assim, ó, eu faço um ponto baixo. Olha. E assim fica o bico. Olha que lindo que ele fica. Fica bem grande e bonito, tá? Vamos de novo. Daqui eu laço, entro aqui, onde é as 3 correntes, tá? Faço um ponto alto. Entro, faço mais um ponto alto. Entro de novo, mais um ponto alto. Agora, nós vamos começar os picôs. 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui na base e fecho com ponto baixo. 1, 2, 3, venho aqui onde eu fechei, ó, com ponto baixo e faço ponto baixo para fechar as 3 correntes, formar mais um picô. 1, 2, 3, fecho aqui, ó, as duas correntes do ponto baixo e faço mais um picô, laço e continuo fazendo aqui mais 3 pontos altos. Venho aqui entre os dois conjuntos de leque e faço um ponto baixo. Olha só como é que ficou, pessoal. Olha que lindo que fica daí, sabe, ó, fica esse detalhe aqui bem bonito, assim como nesse. Olha que graça, muito bonito. Vamos de novo para vocês pegarem bem, direto, sem correntinhas. 3 pontos altos, 2, 3. 1, 2, 3 correntes. Aqui naquelas duas alcinhas, ó, eu fecho com ponto baixo. 1, 2, 3. Aqui na cabeça do ponto baixo, ó, nas duas alças, fecho mais um picô. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui, ó, faço mais um ponto baixo, formando os 3 picôs e entro fazendo os 3 pontos altos restantes aqui deste espaço. Entre eles, faço um ponto baixo. E olha só, galerinha. Olha que lindo. Fica super bonito, gente. Talvez não dê pra vocês enxergarem tanto devido ao fio que eu tô usando, né? Dele ser assim, um fio mesclado. Mas por aqui vocês conseguem ver melhor. Ele fica muito bonito. O bico, tá? Ó. Por assim, pra vocês verem. Olha. Fica bem bonito, tá? Então, vamos repetir esse mesmo padrão até o final. E eu venho pra gente fechar a carreira. Chegando aqui, pessoal, ao final da carreira. Fiz aqui o último leque aqui com os picôs, conforme eu orientei. E aqui, gente, eu tenho aquele ponto baixo, lembram?
bem sobre ele aqui, ó, que na verdade é uma correntinha, eu vou fazer mais um ponto baixo. Agora, nós vamos passar uma carreira aqui, para deixar nosso tapete bem alinhado, tá? Então, como que a gente vai fazer? Eu já vou pegando esses fios que aqui estão e vou arrematando. Aqui equivale a um ponto alto, então eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, mais um ponto baixo, ó, eu já vou escondendo os fios, mais um ponto baixo, porque um é aqui do cantinho e os outros dois, tá? Aqui eu também tenho um ponto alto, vou fazer 2 pontos baixos. Então, eu não tô fazendo sob, eu tô fazendo aqui, tá, ó? Ó, aqui tá o ponto alto, deixa eu esconder esse fio pra cá, ó. Aqui tá o ponto alto, eu faço aqui, não estou trabalhando aqui em cima. Então, aqui faço mais 2. Agora, eu vou pôr pra cá de novo, porque eu já quero esconder. Ó, e você também pode ir escondendo os seus fios, se você quiser. Se você não tiver arrematado ainda, você pode ir escondendo assim como eu, ó. Aqui fiz 2 pontos baixos, aqui eu faço mais 2, ó, e vai ficando assim, gente. Olha como já dá uma ótima alinhada aqui no nosso trabalho. Aqui, mesma coisa, ó, mais 2. E agora, nós chegamos aqui onde é o ponto X. Como que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer assim, pessoal. Eu vou fazer aqui, ó, bem aqui, tá? Ó, aqui é o X do meio. Aqui, eu entro e faço o ponto baixo. No meio, bem no meio aqui do X, ó, tem um espacinho aqui, ó. Aqui tá passando por cima. Bem aqui tem um espacinho. Eu faço também um ponto baixo. Não faço muito apertado, tá? E aqui em cima do próximo, ó, também dá pra gente fazer mais um. Então, aqui no ponto X, a gente faz 3. E olha como alinhou, pessoal. Aqui minha agulha tá aqui atrapalhando. Mas olha como que alinhou. Vamos continuar. Próximo. Ponto alto. Faço 1, 2. Próximo. 1, 2 pontos baixos. Olha só como já ficou alinhadinha. Aqui até deu uma repuxadinha, tá? Ó, você vai ajeitando e alinhando. Se você quiser aqui no ponto X fazer meio ponto, eu creio até que vai ficar mais alinhado. Vai depender aí do seu ponto também, olha só. Tá? Eu gostei bastante, acho que assim fica ótimo o acabamento. Ó, ficou bem alinhadinho. Depois você dá mais uma ajeitadinha nos seus pontos. E aqui também, pessoal, até esqueci de comentar. Aqui, às vezes a gente faz, ele fica meio assim, sabe? Vai lá, dá uma ajeitadinha, uma repuxadinha assim, ó. Tá? Pra que todos fiquem bem certinhos. E olha só. Fica ótimo, tá? Aqui, gente, mesma coisa, ó. Aqui eu tenho um ponto alto no peludinho, certo? Vou fazer 2 pontos baixos. Ó, vou sentindo ele aqui, ó, e vou pegando, ó. 1, 2. Vem no próximo. 1, 2. Não faça o seu ponto baixo muito apertado. Tente deixar ele mais soltinho, tá bom? Se mesmo assim ainda não ficar bom, você coloca 3, tá? Em alguns lugares você coloca 3, em outros você coloca 2, para que o tapete não fique repuxado, tá bom? Mas dessa forma, ó, pro meu tá dando certo, tá? Tá ficando ok. Aqui fica um pouco mais, porque esse aqui é mais grosso, mas depois eu vou pentear aqui esses pelinhos, vou deixar ele bem certinho, olha. Está ficando assim. Vou até o final. Fazendo aqui, pessoal, vou dar uma dica para vocês. O que vocês podem fazer, ó? Faça um aqui com 2 e um com 3 pontos baixos, ó. Ele vai ficar melhor
Você vai chegar aqui, eu já tô chegando na metade, eu notei que ele começou a dar uma leve repuxada, tá? Então, aqui na parte onde é barbante, tá? Que a gente usou a agulha 3,5, você pode fazer o ponto baixo normalmente. Mas aqui é 2 pontos baixos para cada ponto alto que tem aqui nas carreiras. Mas aqui na parte do fio felpudo aqui das franjas, no fio peludinho, é melhor você intercalando. Então, um eu fiz com 3, outro com 2, um com 3, outro com 2 e assim por diante. Aí ele ficou melhor, ó. Achei que ficou mais bonito, tá? Então, fica a dica aí pra vocês. Vão fazendo conforme a adaptação do ponto de vocês. Aqui, pessoal, percorri por toda a carreira, como orientei vocês aqui. Vim fazendo aqui os pontos baixos por todo, ó, o nosso tapete, tá? Cheguei aqui, olha só, passei pelo ponto X e continuei, vim fazendo, ó, gente. Vim fazendo tudo aqui, tudo certinho. Cheguei aqui ao final, ó, aqui era aquele último quadradinho, e aqui, gente, é o ponto baixo. Bem aqui, ó, tá? Nesse último ponto baixo aqui, a gente vai fechar, ó, e vai encerrar a nossa carreira assim como a gente fez aqui, ó. Pra ficar bem fechadinho, tanto de um lado quanto de outro, tá? E aí, nós encerramos, então, ó, fiz aqui, ó, entro aqui, faço um ponto baixíssimo. Pronto, posso alongar, cortar o meu fio. Vou fazer todos os arremates e venho para finalizar o vídeo com vocês. Já com o tapete pronto, penteado, bonitinho, para vocês verem como que ele ficou. Ó, já dá para vocês terem uma ideia aí na imagem de como ficou, né? Eu amei demais, achei que ficou super bonito. Aqui, gente, ó, onde ele ficou, assim, parece que ficou um pouquinho torto, vocês estica um pouquinho ele, tá? Dá uma ajeitadinha aqui, ó, que ele vai se ajeitar e vai ficar bem certinho. E aqui está, então, gente, o resultado final já arrematado. Eu já penteei aqui, gente, pentei o seu também. Tem até que pentear ainda um pouco mais para ele ficar mais bonito. Esse aqui já foi bem penteado. O que eu recomendo vocês fazerem também? Passarem aí o amaciante com um pouquinho de álcool e um pouquinho de água. Uma porção aí igual dentro de um borrifadorzinho e depois passar o ferro, tá? Passar o ferro e penteando. Ele vai ficar bem macio e os pelinhos ficam bem mais assentados, como esse aqui que vocês estão vendo. Então, essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz as ressalvas aí no início do vídeo e também na edição, porque ali o acabamento não ficou tão legal por eu ter usado a agulha 3,5 mm aqui, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu venho respondendo pra vocês. Muito obrigada, não esqueça de deixar o seu like aí pra mim, um comentário dizendo de onde você é, pra eu te conhecer também, saber quem que tá interagindo comigo e quem que gosta aqui do meu conteúdo. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!